e de como ele voltou dos mortos, ressuscitado como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. O vídeo que você acaba de ouvir, ele foi inspirado no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, os versos de 13 a 35. Essa passagem é conhecida como os discípulos no caminho de Emaús. Mas destes versos que acabei de mencionar, eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 21 da palavra do Senhor. Ali está escrito assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eu tenho a sensação de que as palavras que acabo de ler, elas descrevem um profundo sentimento de decepção. E sinceramente, de todos os sentimentos dolorosos que um homem ou uma mulher podem experimentar, eu acredito que a ferida da decepção é um dos mais difíceis de cicatrizar. É uma dessas experiências tão dolorosas que às vezes nós carregamos conosco por longo tempo. E depois de um processo de decepção, na maioria das vezes a gente se pergunta até se existe vida. Se existe vida para um relacionamento, se existe esperança para uma família, se existe esperança para a vida. E eu não sei se você tem sido alvo de algo assim. Mas é possível aprender com o texto que acabamos de ler, com essa história
que acontece logo após a ressurreição do nosso Senhor. Eu fiquei impressionado, porque muitas coisas hoje são escritas sobre decepção, mas eu tive a impressão, ou melhor, eu consegui perceber que existe como que uma espécie de regra áurea em nossos dias: expectativas criadas, expectativas frustradas, e mais ainda, sem expectativas, sem decepções. E eu vi uns memes até interessantes, sabe? Não crie expectativa, crie cactos. Não crie expectativas, crie jumento, cabra, cachorro, até um unicórnio, mas não crie expectativa. E um outro dizia, olha, não crie expectativa, crie porcos, porque se der algo errado, pelo menos você ainda tem o bacon. Mas alguns sentimentos parecem também transparecer nessas histórias. Alguém chegou a dizer, olha, não crie expectativa, é melhor se surpreender do que se decepcionar. E isso parece o retrato de alguém profundamente pessimista. Alguém que abriu mão de seus sonhos, que não consegue se encantar com coisa alguma, que não consegue projetar o melhor, que sempre está com o pé atrás. Mas o pior de tudo não é este que abriu mão de toda e qualquer possibilidade de decepção, evitando se surpreender. Mas aquele que a declaração é mais ou menos assim: não crie expectativa, apenas seja indiferente, porque se não der certo, tanto faz. Coisa terrível é quando o coração da gente se torna indiferente, e indiferente com medo de se decepcionar. E decepção é conta que às vezes a gente passa para adiante, passa para frente. A decepção de uma relação amorosa hoje pode levar um débito enorme para a relação seguinte. Uma história de vida, aquilo que aconteceu semana que passou, pode comprometer os dias que estão por vir. O Mário Quintana tem uma frase interessante sobre isso. Ele diz, olha, se eu pudesse, eu pegava a dor, colocava dentro de um envelope e devolvia ao remetente. Mas a gente não pode fazer isso. E eu confesso que ao longo desses mais de 30 anos de ministério pastoral, eu tenho aprendido algumas coisas sobre isso. Sabe, eu tenho descoberto, por exemplo, que eu não posso ajudar a resolver os problemas de quem não quer ter os seus problemas resolvidos. E sinceramente, eu digo aos irmãos que essa é uma das maiores dores do coração de um pastor. Quando me preocupo, quando oro, e depois de algum tempo eu percebo que não existe no coração daquele homem, ou no coração daquela mulher, o desejo genuíno de mudar de vida. E às vezes, como sacerdote, eu corro um sério risco de ser usado em processos de reconciliação, de ser usado em processos de transformação, que não transforma coisa alguma. E então, ele vem, ela aparece, e eu começo a conversar, e parece que diz a todo mundo, eu estou conversando como pastor, mas no fundo não há nenhum desejo de mudança, nenhum desejo de transformação. Ao longo desses anos de pastorado, eu tenho percebido que ao decidir socorrer alguém, eu preciso ter muito cuidado para não ser arrastado para o mesmo buraco. Os irmãos não imaginam quanto sofrimento, quanta dor no coração de um pastor, no coração de um sacerdote, quando ele vê uma de suas ovelhas sofrendo. E quão difícil é. Às vezes, a noite seguinte a um processo, a um aconselhamento, a uma conversa, a uma visita, é uma noite interrompida. É uma noite em que a gente não consegue conciliar o sono. E madrugada, aquilo que seria insônia para alguns, para nós se transforma em tempo de intercessão. E tudo por quê? Porque a decepção está corroendo a vida daquela pessoa e a gente já não sabe mais o que fazer. Como pastor, ao longo desse tempo, eu tenho aprendido que quando eu pergunto a você se posso ajudar, isso não significa que eu posso resolver o seu problema. Às vezes a única coisa que eu posso fazer é lhe ouvir, é orar por você, é clamar pela sua vida. Não existem saídas mágicas, não existem alternativas sem esforço, não existe uma reconciliação em um casamento se não houver envolvimento, dedicação, trabalho, luta. Não há como.
E por fim, deixe-me ainda compartilhar com você. Apesar de ter dito o que disse há pouco, que quando eu pergunto se eu posso ajudar, não significa que eu possa resolver o problema. Eu sei que eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso amar essas pessoas. Eu posso orar por essas pessoas. Eu posso sinalizar aqueles que são os efeitos da graça na vida de um homem e na vida de uma mulher. E eu estou dizendo tudo isso porque, de fato, se você mesmo não decidir, não tomar uma decisão consciente de transformação em sua vida, absolutamente nada vai acontecer. Eu pensei esse tempo sobre decepção, decepcionados. Eu sei que a gente gosta muito de Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Mas sabem, às vezes eu sinto falta de uma galeria, da chamada galeria dos decepcionados da Bíblia. E eu comecei a acolher alguns personagens. E sabem, um primeiro personagem, e eu sei que é um personagem polêmico, talvez seja Agar. Agar é a serva de Sara. E ela está em uma casa onde o seu senhor Abraão, a sua senhora Sara, estão vivendo um momento muito delicado. Ela não pode lhe dar um filho. E de repente colocam diante de Agar a possibilidade dela ser mãe do filho do seu senhor. É provável que naquele momento ela tenha imaginado um futuro diferente para o seu filho, para ela mesma. Mas isso não aconteceu. E em um dado momento, aqueles mesmos que a chamaram e lhe deram aquela missão, acabaram expulsando ela de casa. E isso é difícil, irmãos, terrível. Aqueles foram momentos dolorosos, e eu volto a dizer, eu não estou aqui entrando ou fazendo qualquer observação de juízo sobre a situação. Mas eu sinceramente, eu nunca me coloquei no lugar de Agar nessa história. Sempre que preguei, eu preguei do ponto de vista de Sara, preguei do ponto de vista de Abraão. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos perceber que no meio de uma relação de poder, pessoas podem ser feridas, pessoas podem ser machucadas. Continuei na minha galeria dos decepcionados. E sabe de quem lembrei? Eu lembrei do juiz chamado Samuel. Em um momento que o povo de Israel se reuniu e a uma eles pediram que queriam um rei para Israel. Ele ficou tão decepcionado, tão triste, que diz o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, que Deus precisou sussurrar com ele, dizendo: olha, quem está sendo rejeitado, Samuel, não é você, sou eu. Não é com você, o problema não é com você, o problema dessa gente é comigo. E é como se Deus dissesse: deixa que eu vou resolver. Mas Samuel estava profundamente decepcionado. Na galeria dos decepcionados, eu provavelmente colocaria em destaque a figura de Davi, o grande rei Davi. Lembram-se do dia que ele volta de uma batalha e ele está eufórico, está dançando, e de repente Mical, a sua esposa, o trata com desdém, e aquilo foi o fim do relacionamento entre os dois. Se não for bastante, se você lembra, houve um momento em que Davi fala sobre a sua decepção com um rapaz chamado Aitofel, um amigo pessoal, um conselheiro do rei. E quando ele escreve o capítulo 55 dos Salmos, é escrito por Davi, e os comentaristas apontam que o personagem por trás dessas palavras era Aitofel. A Bíblia diz assim, palavras de Davi: não é meu inimigo que me insulta, se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim, pois deles eu poderia me esconder. E aí ele diz: antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. E ele diz: como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é que significa isso? Decepção. Ele está dizendo: olha, se fosse uma pessoa estranha, mas você. E o grande problema é que a decepção sempre nos alcança, porque ela usa como instrumento de dor aquelas pessoas que nos são muito caras. Pode observar, eu não chamo, e você certamente não vai chamar de decepção, a dor que é causada por um estranho, a dor que é causada por alguém com quem você não tem nenhuma relação afetiva. Decepção, esta palavra, é para aqueles, gente que a gente ama, gente que a gente não acreditava. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de fazer o que você está fazendo comigo. Eu nunca imaginei Aitofel, eu nunca imaginei
Sara, Abraão. Eu nunca imaginei, Mical, eu nunca imaginei que este povo, depois de tanta dedicação, 40 anos julgando esta nação, viesse a acabar assim. Eu sendo rejeitado e eles escolhendo um novo rei. Eu não sei se você está decepcionado, à semelhança de Samuel, com o resultado do seu trabalho e sua dedicação ao longo de tanto tempo. Eu não sei, depois de anos e anos de dedicação a uma empresa, ou a sua própria empresa, você hoje se sente tratado como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se, a semelhança de Davi, a sua decepção envolve o relacionamento conjugal. Eu não sei se a sua decepção envolve gente que lhe é muito cara, muito próxima. Eu não sei, mas decepção dói. E quanto mais próxima for a figura, a causa da decepção, maior é a dor. Mas eu venho hoje aqui para lhe dizer que decepção também pode ser curada, que há bálsamo, que há cura, que há remédio de Deus para essa coisa chamada decepção. Que por mais que o seu coração tenha sido destruído, por mais que a sua confiança nas outras pessoas tenha sido abalada, por mais que hoje você se negue a criar expectativas ou esperança de que alguma coisa possa ser diferente, eu quero lhe dizer que Deus também cura decepções, que Deus restaura. Deus restaura. E eu quero fazer isso voltando para aquele texto primeiro, aquelas cenas, porque por trás daqueles discípulos do caminho de Emaús é possível ver algumas consequências extremamente danosas causadas pela decepção. E a primeira delas, eu penso que a decepção, ela cria um enorme desejo de distanciamento, de isolamento, de afastamento. Se ele estiver deste lado, eu não quero ver mais. Aliás, eu não quero nem mais falar sobre isso. Se eu soubesse que a palavra do pastor na noite de hoje era sobre isso, eu nem teria vindo à igreja. Eu nem teria vindo. Porque eu encontrei, pastor, uma forma de resolver esse problema. Me distanciando, me afastando. Não quero mais contato. E algumas vezes, gente assim olha para mim e diz: pastor, não quero mal. Eu não quero mal. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho ódio no meu coração, mas não quero ver essa criatura nunca mais na minha frente. E parece que assim a gente resolve problemas, estabelecendo distância. Mantenha a distância, mantenha a distância, mantenha a distância. Ele vai, eu não vou. Se ele estiver, eu não vou estar. Nem me chame. O texto que mencionei, o capítulo 24 de Lucas, no versículo de número 13, quando começa a contar a história, a Bíblia diz assim, que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. No mesmo dia, no mesmo domingo da ressurreição, foi o domingo escolhido para sair de Jerusalém. Eles sabiam que deveriam permanecer juntos, Jesus havia conversado sobre isso, mas esses discípulos disseram: não, a gente não quer mais ficar aqui, chega de Jerusalém. Jerusalém só me faz lembrar da crucificação de Jesus. Eu não tenho mais nada aqui. Eu quero ficar longe. Eu não quero nunca mais voltar a pensar nessas coisas. É por isso que eu acredito que a melhor coisa que eu posso fazer agora é sair. Pleno domingo, eu vou para Emaús. Só são 11 quilômetros, nós vamos caminhando devagar. Se sairmos agora, vamos chegar em Emaús perto do anoitecer. Dá tempo, a gente vai chegar em casa. Vamos, deixa esse povo aí. Não adianta mais nada. Jesus já está morto. Eles imaginavam que podiam resolver o problema se afastando de Jerusalém. Mas você consegue perceber que eles saíram de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu de dentro deles? Eles passaram todo o tempo conversando sobre Jerusalém, sobre o que tinha acontecido, sobre a dor de Jesus, sobre a crucificação de Jesus. Vou lhe dizer, não resolve. Se afastar simplesmente, distância geográfica, vou-me embora. Você pode até estar arquitetando: eu vou-me embora dessa cidade, eu vou-me embora desse estado, eu vou-me embora desse país. Vou tirar um passaporte. Se eu não conseguir tirar o passaporte, eu vou para esses países que a gente entra só com a carteira de identidade. Mas eu não quero mais saber. Não quero mais saber de igreja. Eu estou decepcionado com a igreja. Não quero mais saber de ministério dentro de igreja. Não quero mais saber de coro. Não quero nunca mais ver aquele pastor na minha frente. E aí a gente começa
começa a se isolar, a se distanciar. Mas eu quero lhe dizer, o distanciamento não cura a decepção. Ficar longe não cura a decepção. Por quê? Porque enquanto isso não for resolvido, para onde quer que você vá, você será incomodado ainda pelas lembranças daquele momento em que a dor, em que a sua expectativa, você viu como que escapando por entre os seus dedos. Por isso eu insisto. Aquela gente pensava que se afastando de Jerusalém, iam voltar à vida normal, mas isso não aconteceu. E paralelamente a isso, o que eu observo nessa história dos discípulos de Emaús, é que a decepção faz brotar profundos e intermináveis questionamentos. Eu não estou dizendo que questionar não seja uma coisa boa, por favor. Aliás, talvez alguns problemas, talvez tivessem sido evitados se você antes tivesse levantado algumas questões, perguntado: isso é de Deus? Isso é bom? Será que está certo? Será que não há outra maneira de fazer? Sabe, quando eu ajo de forma impulsiva e eu não paro para questionar, avaliar, Deus lhe deu cérebro, foi para ser usado. Quando Deus me deu a capacidade de raciocinar, ou a capacidade volitiva de fazer escolhas, Ele crê que eu e você podemos sim tomar decisões, e Ele quer que você tome decisões. Mas por favor, pense antes de falar, pense antes de decidir, pense antes de dizer chega, ou colocar um início na história. Pense, reflita. Por que eu mencionei há pouco que essa decepção faz brotar esses questionamentos intermináveis? No versículo 14, há uma expressão que diz assim: e iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Qualquer um que esteja lendo essa história, quando os olhos lerem o versículo 14, vão ter a perfeita noção de que eles não caminharam de Jerusalém a Emaús calados, mas falando entre si. No entanto, se você for para o versículo 15, aí o texto vai dizer: e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, e aí o texto prossegue. Se não for bastante, quando Jesus se apresenta e começa a caminhar ao lado deles, no versículo 17, Jesus diz assim: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? 3 versos para dizer a mesma coisa. E qual é a coisa, irmãos? Que eles caminhavam conversando o tempo todo e fazendo pergunta um ao outro, fazendo pergunta um ao outro. Eu não sei quantos aqui gostam de caminhar, mas eu conheço pessoas que quando querem caminhar não querem estar conversando, porque até perdem o fôlego. Não conseguem. E eu não sei você, mas eu me lembro que algumas vezes, e foram muito poucas vezes, eu tive vontade de caminhar bem cedo pela manhã, no tempo em que morávamos aqui mesmo em Maceió. Mas eu me recordo que, às vezes, irmãos, a cada 10 metros eu parava para cumprimentar alguém, e a pessoa começava a conversar, ou eu conversava ou eu continuava andando. Mas um pastor olhar para o irmão que quer conversar e dizer: não ia dar certo. Então o que eu fazia? Eu conversava e eu parava, e de repente aqueles quilômetros que poderiam ser percorridos se transformavam em poucos metros. E eu voltava com aquela sensação: caminhei hoje. Devo ter perdido muitas calorias e alguns quilos, mas que nada. Eles caminharam o tempo inteiro conversando, e as perguntas eram as mesmas, o tema era o mesmo. Pode observar, gente decepcionada só consegue conversar sobre a sua decepção. Você pode estar falando sobre qualquer outro assunto, e de repente o que é que ele faz, o que é que ela faz? Numa habilidade impressionante, um contorcionismo intelectual, sabe? Ele transforma, ele consegue chegar, falar, mas Jesus morreu, sexta-feira ele foi crucificado. E aí você começa outro assunto, e eu não sei se você convive com gente assim, e fica tentando desviar. Eu não quero, ele só fala sobre isso, pastor, eu vou tentar. Aí você faz e dá uma outra guinada. E o que é que ele faz? Ele traz você novamente para este mundo da decepção. Porque o mundo da decepção, ele escraviza, ele ocupa a minha mente, ele produz perguntas, questionamentos. E o pior, irmão, é que às vezes eu fico observando, meu amigo, aquela pessoa que foi a causa de sua decepção, provavelmente
desculpa a expressão, viu? Mas não está nem aí para a sua dor. E você sofrendo horrores por aquilo que ele causou, por aquilo que ela causou. Isso não é razoável. Isso não é razoável. E lá estão esses discípulos. E há um tom de tristeza, porque no versículo 7, quando Jesus pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Ele continua e pergunta assim: por que vocês estão tristes? Eram palavras de tristeza. E a decepção, ela se alimenta disso. E ela vai se tornando mais forte, à medida em que a tristeza alimenta a decepção, e a decepção alimenta a tristeza. Era só isso. 11 quilômetros de tristeza, 11 quilômetros de murmuração, 11 quilômetros de questionamento. Mas você já percebeu que os questionamentos, eles são estéreis? Eles também não conseguem resolver os meus problemas e os seus problemas. Às vezes eles somente produzem perguntas, e há quem não queira ser curado. Porque quando encontra uma possível resposta para a questão de número 35, ele produz outras 47 novas indagações. Há uma capacidade enorme de produzir novos questionamentos. Por quê? Porque não quer ser curado. Por quê? Porque quer alimentar a decepção. E aí, irmãos e irmãs, deixa eu só lhes dizer, aqueles homens sequer conseguiam entender ou aceitar que aquele viajante que era Jesus, eles olham para aquele: você é o único aqui que está viajando, é um peregrino que não sabe o que aconteceu, você estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu. É como se ele dissesse: você também tem que ficar questionando. Para aquele que está decepcionado, a figura de alguém são é desconfortável. Eu não entendo como você consegue ainda conversar com aquela criatura. Eu não entendo como você não consegue. Por que você não está triste? Será que somente eu me entristeço? E Jesus parecia encarnar esta figura. Mas há uma outra consequência terrível da decepção. É que a decepção também cega. É impressionante, irmãos. É impressionante. Mas a decepção cega. Alguém profundamente decepcionado não consegue enxergar absolutamente nada de positivo. Tudo quanto olha tem a cor da decepção. A lente dos seus óculos, sabe, são da cor da decepção. Ele pode estar num momento ou participando de um momento mais alegre, mas ela está decepcionado. E a leitura que ela faz de tudo, absolutamente de tudo que acontece, traz a marca da decepção. É surpreendente para mim a incapacidade daqueles discípulos de reconhecer Jesus. Nos versos 15 e 16, a Bíblia diz que Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. É impressionante, mas Jesus, ele vai na direção dos decepcionados. E ele fica ao lado, irmãos. Posso lhe dizer, a sua decepção não afastou Deus de você. Deus continua ao seu lado. A grande pergunta é: quão próximo você está de Deus? Porque às vezes Deus está aqui, ao meu lado, ao seu lado, conversando com você, falando, mostrando. E de repente a minha indiferença, a minha incapacidade de enxergar não permite. Jesus caminhou, e eu não sei quanto daquele percurso Jesus caminhou ao lado daqueles dois discípulos, mas Jesus estava ali. E o interessante é que os mesmos olhos que se fecharam, no versículo de número 31, a Bíblia diz: abriram-se-lhes então os olhos. Do versículo de número 16 até o versículo de número 31, tudo o que acontece, tudo quanto acontece, e é descrito no texto, acontece diante de olhos que são cegos para enxergar o que Jesus está fazendo. Jesus está conversando com você. Ele já lhe mostrou. Ele tem falado ao seu coração. Ele tem apontado caminhos. Ele está ao seu lado. E eu vou repetir isso quantas vezes for preciso, para que você entenda que a sua decepção não afasta o olhar misericordioso de Deus para a sua vida. Ele quer estar ao meu lado e ao seu lado. E aqui nesta hora, sabem, eu percebo
que do ponto de vista espiritual também existe cegueira. Há um texto em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E sinceramente, se você me perguntar quem é o Deus deste século, eu começaria a fazer uma lista. Você sabe que dinheiro cega? Você sabe que desejo, prazer cegam? Você já percebeu que egoísmo cega? Você já percebeu que o lucro cega? Você já percebeu que o Deus deste século continua cegando? E as pessoas parecem incapazes de enxergar um palmo à sua frente. E você se surpreende, você diz: meu Deus, como é possível? Será que não consegue enxergar? Não. Por quê? Porque está cego. A cegueira espiritual, emocional, ela é muito mais complicada de ser resolvida do que a cegueira física. Porque não existe como substituir. Os outros sentidos, às vezes, querem compensar a ausência da visão. Mas do ponto de vista espiritual, só existe um caminho, que é uma ação do Espírito Santo de Deus retirando essa escama que está nos seus olhos, que lhe impede de ver a glória de Deus na sua vida, que lhe impede de perceber que você é pequeno, que você é finito, que lhe, aliás, faz com que você enxergue o que não existe, e faz com que você não perceba aquilo que está diante dos seus olhos. Você não está sozinho. O caminho de Emaús, e nesses caminhos da vida, nessas estradas da vida, Jesus sempre se manifesta. Ele sempre se manifesta. Mas a decepção ainda continua fazendo as suas vítimas. E nesse texto é possível perceber que a decepção também impede que você acredite nos sinais que Deus tem colocado diante de sua vida. Eu até acredito que nesta hora, a decepção que você carrega na sua alma está destruindo ou tentando destruir cada palavra que eu estou pronunciando. É possível que ao mesmo tempo em que eu estou falando, a sua mente esteja destruindo a eficácia de qualquer argumento. Por quê? Porque algumas vezes a decepção, ela se transforma em um animal de estimação, do qual a gente não quer se afastar, do qual a gente não quer vencer. E é nessa hora que eu observo que não importam os sinais, não importam as provas que Deus possa estar colocando diante de mim, de você, do seu amor, a gente continua sem enxergar. É tão impressionante a forma como aqueles discípulos que estão a caminho de Emaús falam sobre os sinais que já vinham acontecendo. Nos versos 22 e 24, eles dizem assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e continuam a falar. Algumas mulheres. Essas mulheres não têm nome? Essas mulheres não são as mesmas mulheres que acompanharam Jesus em seu ministério? Se não for bastante, aí o texto diz: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Gente, quem foi ao sepulcro? Diz o texto sagrado que o próprio Pedro, os apóstolos do Senhor foram até lá. Mas não importa, pode ter sido Maria Madalena, pode ter sido o próprio Pedro, não importa. Alguns foram lá. E eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo. E querem saber por que eu não consigo? Porque a decepção tem um espaço enorme no meu coração. E à medida que ela vai ocupando espaços, tudo aquilo que é sinal da graça é expulso, e somente o que fica é sinal da desgraça. Isso é preservado, mas o sinal do bem desaparece, somente o sinal do mal. Na minha volta ou à minha volta, eu só consigo enxergar mau caráter. Estou sendo muito claro. Você não consegue mais olhar ninguém de uma forma positiva, nem mesmo você. Ou, em alguns casos, o único mortal sobre a terra, perfeito ou perfeita, incapaz de causar decepção. Eu vou falar sobre isso. Não ia falar, mas vou falar. Se você imagina que nunca causou decepção a alguém, se é pai, talvez precise conversar com seus filhos. Se é esposa, talvez precise conversar com seu marido.
Se é pastor, talvez precise ouvir o seu rebanho. Porque todos nós, em algum momento da vida, podemos sim causar transtorno e dor à vida daquelas pessoas a quem nós nunca queríamos ver sofrer. Mas há um sinal distintivo, sabe? Quando existe amor, meu Deus, dói tanto fazer doer. Quando existe amor, meu Deus, é tão difícil ver que a minha escolha causou tristeza no coração de quem ama. Mas o texto também parece me mostrar que a sua decepção não será vencida pelo mero conhecimento daquilo que está escrito. Eu estou falando de escrito na palavra, viu? Eu estou falando em conhecimento teórico de toda e qualquer teologia. Eu estou falando de conhecimento doutrinário, de ortodoxia. Porque dos versos de 25 a 27, eu fico impressionado. Aliás, deixe-me falar dos versos 19 e 20. Quando eles estão conversando com Jesus e ainda não sabem que aquele é Jesus, e eles tentam contar o que aconteceu, você já observou a cristologia daqueles dois discípulos? Eles dizem, olha, Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e depois diz que ele foi entregue à morte. Eles sabiam tanta coisa acerca de Jesus e coisas verdadeiras. E depois diz o texto sagrado, nos outros versos que mencionei, os versos de 25 até 27, que Jesus olha para aqueles homens e diz o texto sagrado, no versículo 27, que começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Gente, você já imaginou Jesus ensinar você? Que professor, que mestre, hein? Que mestre. Um bom mestre para ensinar teologia e falar da palavra. Você consegue ver alguma limitação nesse mestre? Mas mesmo explicando tudo, nada mudou no coração daqueles homens. O que é que eu quero dizer com isso? É que o fato de você conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, ter um conhecimento teórico sobre religiosidade no mundo, ser uma pessoa dessas que falta espaço na parede para colocar os diplomas, tem uma enorme e vasta biblioteca, lê 3, 4, 5, 6, 7 livros por semana. Todo o seu conhecimento teórico acerca de Deus não cura a decepção. Às vezes até lhe trará argumentos para que a decepção se transforme ainda em algo mais forte e enraizado na sua vida. Com isso eu não estou aqui fazendo um elogio à ignorância humana, de forma alguma. O que eu estou lhe dizendo é que mesmo eles sendo explicados ou sendo ensinados pelo grande mestre Jesus, o próprio Cristo, e diz o texto sagrado que foi um estudo sistemático, porque começa em Moisés, depois passa por todos os profetas. Às vezes a gente se esquece do que está no versículo 25, quando Jesus, ainda sem que eles percebam que é Jesus, ele olha para aqueles discípulos e diz, ó nécios e tardos de coração. Ó nécios e tardos de coração. Você pode dizer essa frase comigo? Ó nécios e tardos de coração. Você sabe que as palavras gregas que foram traduzidas assim, elas sugerem duas coisas: gente que está com a mente embotada e gente que é atrasada para entender as coisas. Sabe aquela pessoa que é devagarzinho? Que amanhã começa a rir na piada que você contou hoje e vai ligar para você. Eu agora que estou entendendo, você entendendo o quê? Né? E ele vai dizer que finalmente entendeu a piada que você hoje está contando. Mas vida não é piada, sabe, gente? Jesus não é uma piada. E o que me impressiona é que às vezes nós somos tão lentos e não conseguimos perceber a urgência de finalmente compreender o sentido, o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Jesus diz, olha, vocês conhecem muito já, e eu vou ensinar mais. Mas mesmo assim, o conhecimento teórico da doutrina, do conhecimento bíblico, de toda informação, por mais que você conheça a Bíblia de Deus, se você não conhecer o Deus da Bíblia, você vai continuar sendo um analfabeto espiritual. Pastor, muda a palavra. Não vou mudar não. Se você não conhecer
não tiver uma relação pessoal com Deus, e seu coração não estiver aberto, tudo quanto você aprender da palavra será apenas informação. Mas eu continuo a ler a história bíblica e fico pensando, tá certo, então não pode ser somente o conhecimento intelectual, não pode ser apenas a percepção do que está escrito. Não, pastor, isso não cura, não cura. Tá, mas existe uma outra coisa. Você precisa entender que as suas emoções, por mais fortes que sejam, também não serão suficientes para lhe trazer vitória diante da decepção. Você já deve ter percebido isso. Algumas vezes no seu coração vem aquele desejo enorme: eu vou mudar essa situação, eu vou mudar, eu preciso mudar. E aí diz o texto sagrado que os nossos discípulos lá de Emaús, no versículo 32, depois que os olhos se abrem, aí a Bíblia diz que eles disseram um para o outro o seguinte: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eu não disse que eram lentos? Nesse momento Jesus já nem mais estava com eles. Aí eles lembram: mas meu coração ardia tanto. Seu coração está ardendo agora até? Está sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus? Deus está mexendo na sua alma? Posso lhe dizer, as emoções, elas são maravilhosas. Se sentir envolvido pela graça de Deus, coisa maravilhosa. Mas emoção é somente emoção. Se ela não se transformar em atitude, ela não vai produzir mudança. É por isso que eu entendo, por exemplo, que arrependimento não é chorar, é mudar de comportamento. Você já viu pessoas que choram, mas continuam machucando, maltratando? Não é emoção, a emoção por si só vai arder, e lá adiante você vai olhar para trás: mas eu senti comigo. Até lembro de uma senhora muito simples que trocou as palavras, e ela estava vendo um casamento, e quando a noiva apareceu, o noivo começou a cantar uma música tão linda, e ela contou-me essa experiência dizendo: pastor, eu senti um remorso tão grande por dentro. Ela não sabia a palavra certa, e conversamos com ela. Dissemos: olha, não é remorso, deve ter sido uma emoção forte. Ela sorriu e a gente continuou a conversar. Por maior que seja, sabe, a ebulição do seu coração, o fogo que está ardendo na sua alma, o desejo de ser diferente, tudo isso não vai acrescentar nada na sua vida se você não tomar uma decisão e uma atitude. Quer que eu repita? Ou não precisa? Mas há um outro aspecto para mim, e esse para mim é decisivo. Eu não sei se você já observou, mas sabe quando foi que aqueles homens, eles finalmente perceberam que era Jesus? Jesus chegou na casa onde eles iriam ficar, e eu gosto tanto, eu já comentei isso, mas eu gosto quando Jesus passa pela porta e faz que vai adiante. Aí quando ele faz assim, aqueles discípulos dizem: não vá não, fique aqui conosco, vem cá. Eu gosto desse Jesus que faz de conta que vai passar, e ele só entra na minha casa se eu disser: não vá não, Senhor, fica aqui comigo. Aí ele para e volta, e a sua casa se abre para receber. O Jesus do caminho só se tornou o Jesus de Nazaré identificado quando ele entrou na casa. O da estrada permaneceu como um desconhecido, mas quando ele entra na casa, meus irmãos, algumas coisas acontecem. E eles servem o pão, e aí a Bíblia diz que Jesus parte o pão, ora com eles, e naquele momento, meu Deus, quando é que as escamas dos seus olhos vão cair? Eu oro para que o Senhor retire isso dos seus olhos. Você não pode sacrificar o resto da sua vida, os anos que estão por vir, em função de uma decepção, por maior que ela tenha sido, por mais dura que tenha sido. Você não pode se autocondenar a viver assim pelo resto dos seus dias. Mas aí foi naquela hora que Jesus partiu o pão, eles voltaram no tempo e lembraram dos momentos em que Jesus de Nazaré fez o mesmo, o próprio Cristo, que para eles não era. E ele parte o pão. E imediatamente quando eles
tem a percepção de que é Jesus, o que é que acontece no texto? Jesus desaparece. E aí começa o diálogo. E aqueles que viajaram os 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, agora não entendiam, não encontravam uma razão sequer para permanecer em Emaús, nem para dormir em Emaús. A gente vai voltar de noite mesmo, está entardecendo, está anoitecendo, mas a gente vai voltar para Emaús. E eles voltam e vão encontrar os apóstolos e dizem: olha, nós vimos Jesus, e Ele caminhou ao nosso lado ao longo de todo o percurso. E querem saber, a gente não conseguia entender. E o interessante é que eles só foram honestos um com o outro quando as escamas caíram. E aí um olha para o outro e diz: meu coração ardia, o seu também? Sim, o meu coração também ardia. Por que você não me falou? Por que eu não lhe disse? Às vezes eu acho que a gente tem vergonha de ser curado. Às vezes a gente tem vergonha de ser restaurado. Porque todo o processo de restauração, de cura, precisa começar com a declaração de que eu estou doente. E enquanto você não reconhecer as suas enfermidades de alma, elas não vão ser curadas. Mas hoje eu vim lhe dizer que as coisas podem ser diferentes. E a semelhança do que aconteceu com aqueles discípulos em Emaús, o Senhor está passando, está fazendo eu vou passar, eu vou seguir. Eu fico orando para que você faça a mesma coisa de: Senhor, não vá não. Eu quero o Senhor dentro da minha casa. Eu não quero somente caminhar. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. E quer saber, quando isso acontecer, Emaús vai deixar de ter qualquer significado para a sua vida. E você vai voltar para Jerusalém, o mesmo lugar que foi palco de morte, agora vai ser palco de testemunho de vida. Eu vou lhe dizer que aquilo que hoje está lhe incomodando profundamente, Deus ainda vai usar como testemunho para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Você vai voltar e Jerusalém não vai doer mais. Você vai olhar para o monte e ao invés de choro, você vai se alegrar, porque aquela cruz vai se tornar motivo de vitória na sua vida, símbolo de graça. Você vai perceber que a cruz não foi o fim, que logo depois veio um sepulcro que se tornou vazio, porque o meu Senhor, o seu Senhor está vivo. Jesus está vivo. E você não pode se entregar à morte, você não pode se entregar à decepção, porque a decepção mata, destrói o melhor de sua vida. Deus quer restaurar a sua vida por inteiro. Deus não quer lançar sobre a minha vida ou sobre a sua vida um sentimento profundo de culpa. Ele está lhe dizendo que é possível ser diferente. Jesus venceu a morte, e hoje Ele está aqui lhe dizendo, e a mim também, que o sangue vertido na cruz hoje é a razão pela qual nós vivemos. Você quer dizer isso ao seu Senhor? Quer fazê-lo? Eu quero desafiar você a conversar com Deus nesta hora. Ó Senhor, Tua palavra está sendo pregada, e o que eu peço é que todos nós possamos responder a cada palavra que ouvimos do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Hoje eu quero orar por aquele homem, aquela mulher que quer ter a sua vida restaurada. Eu quero falar com gente que, movida pela decepção, talvez tenha desistido de muita coisa. Talvez até você tenha vindo a esta igreja por conta de decepções com outras comunidades de fé, eu não sei. Eu não sei como está o seu coração, mas eu creio que ele pode ser restaurado para a glória de Deus. Se você neste momento quer dizer ao Senhor: Senhor, eu quero entregar a minha vida completamente nas Tuas mãos. Eu não quero ser orientada pelos meus sentimentos. Eu quero te pedir, Senhor, que o sangue que foi vertido na cruz do Calvário seja derramado sobre a minha vida. Peço perdão, meu Deus, pelos meus pecados. Diga isso a Ele. Ele está ouvindo cada palavra do seu coração. E se seu desejo for, na noite de hoje, estabelecer essa aliança com Deus, no lugar onde você está, feche os seus olhos.
Sim, feche seus olhos e converse com Deus. Mas só faça isso se for verdadeiro, porque Deus sabe se há mentira ou verdade nas minhas palavras e suas palavras. Mas se você quer uma mudança de vida, se você quer ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, se você quer se libertar de toda decepção com pessoas, decepção com você mesmo, se você quer ver a sua vida restaurada, em nome de Jesus, no lugar onde você está, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga isso a Jesus. Talvez até você seja membro de igreja, foi batizado em algum momento, mas se você sente hoje o toque do Espírito Santo de Deus, faça o mesmo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite tudo vai mudar na minha vida, pessoal. Faça isso. Se você fez esta oração no lugar onde você está, levante bem alto as suas mãos para que eu possa orar por você. Há alguém aqui que tenha feito isso? Deus te abençoe, filho. As coisas serão diferentes, viu? Para a glória de Deus, Deus há de abençoá-la. Há mais alguém que queira fazer isso? Levanta bem alto a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que o sangue de Jesus seja o bálsamo na sua vida nessa hora. Há mais alguém que queira fazer isso? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Decepções podem ser curadas. Deus sabe disso. Há mais alguém que queira fazer o mesmo? Deixar para trás toda e qualquer decepção, frustração, sentimento ruim. Deus te abençoe, meu amigo. Recebe um abraço, viu? Que o Deus eterno te acolha nesse momento. Há mais alguém, meu amigo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Basta erguer uma de suas mãos, me diga só se Deus está falando ao seu coração e se você quer mudança de vida. Se for o seu desejo, onde quer que esteja, apenas erga uma de suas mãos e me permita orar por você. Há mais alguém? Sim, que o Senhor confirme a sua decisão. Há mais alguém aqui à minha esquerda? Não? São estes, são estas. Eu quero fazer um pedido a você que ergueu a sua mão. Eu sei que talvez você esteja constrangido, constrangida, mas no lugar onde você está, você vai se levantar e vai me permitir orar por você. Pode ficar de pé, pode fazê-lo. Lá atrás pode também ficar de pé. Aqui no meio, aqui ao meu lado. Se mais alguém está sentindo esse toque da graça de Deus e quer fazer isso, levante no lugar onde você está. Você não precisa dar explicações a ninguém. Você não precisa dar explicações a ninguém. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida neste momento. Se houver mais alguém, apenas fique de pé e me permita orar por você. Há mais alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bendito Deus, neste momento eu oro e clamo, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que está de pé diante do teu povo, buscando restauração de alma, Pai. Que a decepção que antes controlava, dominava e destruía, eu te peço, Senhor, uma vez agora arrancada, haja espaço para graça, felicidade, paz, serenidade em nome de Jesus. Pai. Que aquele que tem sido motivo de preocupação, aquela que tem sido motivo de preocupação, se transforme em motivo de gratidão e felicidade, Pai. Que a vida dos teus filhos e filhas, esses que aqui estão, agora de pé, sirva agora unicamente para a glória do teu nome, meu Deus. Amém. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos todos ficar de pé. A canção nós vamos entoar e vamos fazê-la em forma de oração mesmo, viu? Vamos dizer ao Senhor que o nosso desejo é louvar o seu nome. Junto
ter percebido que eu fui buscar a palavra, não é? Fui buscar a Bíblia e os óculos para poder ler. Porque eu queria lembrar a você algo que aconteceu quando aqueles discípulos de Emaús voltaram e começaram a contar tudo o que tinha acontecido com eles. Deixa eu lhes dizer, está escrito no versículo de número 36, do mesmo capítulo. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Coisa linda.